Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês abram esse vídeo. Eu aqui estou seguindo sugestão de uma colega de vocês da turma 1109, Maria Clara, tenho quase certeza que foi ela, que me deu a sugestão de fazer vídeos, gravar vídeos, colocar lá na plataforma, reforçando as atividades síncronas, né? Então achei a ideia excelente, fiquei envergonhado por eu mesmo não ter tido essa ideia antes, já que eu fiz vídeos ano passado e coloquei na plataforma. E, enfim, estamos inaugurando agora aqui né, com essa atividade. Serão vídeos, pretendo, bastante rápidos, ok? 5, 10 minutos, resumindo, um resumão do que eu falei na atividade síncrona, na aula, e antecipando até um pouco o que eu vou falar, tá bom? Então, assim, nós vimos essa semana que eu comentei com vocês sobre a quantidade de filósofos chamados dos pré-socráticos, né? Tem filósofos que têm esse nome porque a gente toma a figura do Sócrates como referência. Sócrates, que viveu ali entre 369, desculpem, 469 a.C. até 399 a.C., quando ele morre. Então, o que veio antes dele, os personagens filósofos que vieram antes dele, são chamados filósofos pré-socráticos, tá? Por que a gente toma a figura do Sócrates como referência? Isso a gente vai ver depois, ok? Vou antecipar que tem a ver não exatamente com o fato de Sócrates ser muito importante, ele é de fato muito importante, mas tem a ver mais com a temática sobre a qual Sócrates falava, sobre a qual ele filosofava, e os temas desses filósofos que vieram antes dele. Tá? O que esses filósofos que vieram antes do Sócrates, e vimos vários deles, né? Vimos coisas, só o índice do livro do professor Gerd Bonheim, que está aqui, eu tinha mostrado para vocês, o livro está todo destroçado também, tem algumas décadas, né, que eu comprei esse livro. O livro do professor, o índice do livro do professor Gerd Bonheim, que é sobre os filósofos pré-socráticos, fala em 16 ou 17 nomes, né? Tales, que teria sido o primeiro, depois Anaxímenes, Anaximandro, Xenófanes, Demócrito, Leucipo, Parmênides, Heráclito, vários nomes, né? Bem, e o que é que, além do fato de terem vivido antes de Sócrates, o que é que junta esses filósofos, de tal modo que a gente bota todos eles debaixo desse título aí de pré-socráticos? O que principalmente, aquilo de que principalmente trataram os pré-socráticos foi de tentar dizer o que era a arquê da physis. Falei grego? Falei. Né? Falei grego. Arquê é a palavra grega. Está aqui, inclusive, escrito em grego, aqui para vocês, quem tem curiosidade. Tá? Arquê é aquilo que é mais antigo, o que é fundamental, o fundamento, a base, aquilo que é a origem de tudo. Né? Vocês conhecem a palavra arqueologia, por exemplo, certo? O que é arqueologia? É a cienciologia do que é antigo, arqué, né? Arquétipo, por exemplo, tipo original, tipo
mais antigo, padrão. Bem, o que os filósofos pré-socráticos buscavam entender era a arqué da physis. Está aqui em grego também, para vocês, certo? Quem tiver curiosidade. Physis é uma palavra que a gente traduz, como toda tradução, incompleta, né? Physis a gente traduz por natureza. Da palavra physis vem a palavra física, por exemplo, né? Para dizer que é uma ciência que trata dos fenômenos da natureza, embora não seja a única. Ciências da natureza temos algumas mais, biologia, química, né? As duas mais gerais, digamos assim. Então, quando eu digo que os filósofos pré-socráticos buscavam a arqué da physis, eu estou dizendo que eles estavam buscando aquilo que era fundamento da natureza, ou seja, aquilo que dava origem às coisas todas. A coisa mais original, da qual teria surgido tudo que existe. Sempre lembrando, né, por que esses caras poderiam ser chamados de filósofos. Por exemplo, Tales de Mileto, que foi o que é chamado de primeiro filósofo. Por que a frase que chegou dele para nós, de tudo que ele escreveu, e parece que foi muito mais, apenas uma frase ou algum outro fragmento chegou até nós. A água é a matriz e a origem de todas as coisas. Por que essa é uma frase filosófica? Não é simplesmente porque fala de origem, porque religiões falam de origem, certo? Falamos disso aqui, né? Todas as religiões procuram dar resposta para a questão da origem do mundo, a origem do ser humano, etc. Essa frase seria filosófica, em primeiro lugar, porque ela fala de uma origem que não está fora da natureza, não é sobrenatural, é uma origem dentro da natureza. É a água, um elemento mais corriqueiro, né? Dos elementos mais corriqueiros. E, em segundo lugar, e mais decisivo, essa frase procura falar da totalidade de todas as coisas. Então, na medida em que Tales chega e diz que a água é a origem das coisas, se ele dissesse assim, a água é a origem da chuva, a água é a origem da neve, do gelo, ele poderia ser entendido talvez como um antepassado dos químicos. Né? Está falando de uma substância, água. Mas não é só isso que ele está falando. Ele está falando que a água é a origem de todas as coisas. Então, essa ideia de a busca de entender a totalidade é isso que faz essa frase ser uma frase filosófica. Tá? Então, a água, no caso de Tales, seria a arqué, a origem, a coisa mais original da physis, ou seja, da realidade que nos cerca. Né? A palavra physis, como eu disse a vocês, e se não disse, vou dizer na próxima atividade síncrona, a palavra physis, ela que a gente traduz por natureza, ela era mais entendido pelos gregos como algo mais que natureza, simplesmente. Né? Eu sempre digo para os alunos na primeira série que o conceito de physis, para mim, é algo próximo daquilo que naqueles filmes da Guerra nas Estrelas era entendido como a força. Quem viu o filme lembra, tem os monges Jedi, que eram também guerreiros, e eles dominavam a força. E o que era a força? O que é no Guerra nas Estrelas a força? É uma espécie de energia original, né? Que perpassa a realidade toda, que mantém a realidade de pé, digamos, estruturada. Né? E a physis era algo próximo, sabe? A physis era algo próximo a isso, né? Uma espécie de energia que mantinha a realidade como ela é, né? A realidade como um todo. Então, assim, por que é que essa frase do Tales ela é filosófica?
porque ela busca dar explicação para a realidade, internamente a realidade, e busca dar explicação da realidade como um todo, né? A realidade na sua totalidade. Na próxima vez, agora na próxima aula, na próxima atividade síncrona, nós vamos falar da teoria dos 4 elementos, tá bom? E eu não quero antecipar agora, porque isso vai ficar para a próxima gravação, tá certo? Abraços, beijos, fiquem bem, se cuidem, continuem se cuidando.